Acho que a galera já tá entrando aí um bocado, mas vamos iniciar. Acredito que a maioria absoluta aí conhece você, mas eu acho legal você se apresentar porque tem gente que não te conhece, falar para a gente, né, de como tudo começou, como é que você foi parar no remo e contar a tua experiência aí. A gente sabe que você é um cara muito estudioso no remo, trabalha muitos anos com remo, então fica à vontade aí para se apresentar para a galera, manda bala. Beleza, cara. Bom, eu sou originalmente de Porto Alegre, comecei a remar lá no Grêmio Náutico União. Comecei a remar tarde, um amigo numa festa contou que estava remando, e amigo de um amigo, e aí, enfim, comecei, cara, me apaixonei já no começo, assim, aquela primeira semana, acho que grande parte das pessoas que hoje estão no remo, por algum tempo, já se apaixonam na primeira semana, não foi diferente. Fiz parte da equipe por um tempo, na universidade entrei um pouco num dilema, assim, de treinar ou me dedicar, tinha uma linha muito de não pode estudar, não vai dar tempo de estudar, vai ter que te dedicar ao treino integralmente e tal, estudos para depois. E não era o que eu concordava, aí decidi, falei, vou parar de remar e tinha passado para educação física, e aí decidi, cara, vou seguir essa carreira aí, é um negócio que eu gosto demais, gosto muito, não só de remar, gosto muito do ambiente, né, essa prática, enfim, esportes náuticos é alguma coisa que é diferente, cara. A gente tem uma cultura diferente, né, no nosso esporte. Como vela, canoagem, enfim. Esportes náuticos, eles trazem uma outra sensação de pertencimento, né? Equipamento, água, ficar muito tempo sozinho, num lugar aberto, enfim, te remete a algumas sensações um pouquinho diferentes. Então, decidi que eu queria fazer aquilo ali. Naquela época eu fazia ainda curso de piloto, eu voava já estava fazendo algumas horas de avião, né? Já estava voando. E meu pai ficou maluco quando eu falei para ele que eu queria ser treinador de remo. Mas, enfim, me realizei demais, assim, é um negócio que me abriu muitas portas pela vida. E até quando às vezes eu converso com as pessoas sobre experiência, cara, eu sempre falo sobre oportunidades, sabe? Me apareceu várias oportunidades pela frente, muitas. E em várias delas eu pude estar preparado e tive pessoas do meu lado também que incentivaram, que me ajudaram e que me ajudaram a aproveitar aquelas oportunidades. Enfim, daí, cara, o caminho vai abrindo. Hoje sou gerente de esportes náuticos do Flamengo, que é remo e canoagem, desde 2018. E na confederação eu tenho o cargo hoje de coordenador técnico desde finalzinho de 2015. Me permitiu ter sem dúvida, várias boas experiências, implantar alguns projetos. Também, sem dúvida, me criou várias oportunidades de cometer erros e vou, sem dúvida, como qualquer pessoa, fazer mais alguns aí pela frente. Mas, enfim, faço parte de uma coisa que gosto pra caramba e hoje tem alguns projetos rodando aí, ontem a gente apresentou mais um, hoje teve diversas reuniões aí com o presidente de federação, super produtivo, coisas bem legais aí para o crescimento do remo. A história... Ô Marcelo, teu pai queria que tu fizesse o quê? Concurso público? Não, cara, meu pai, o sonho dele era que eu fosse piloto de avião. Piloto de avião. Estava estudando isso, já estava fazendo horas voando, era realmente realização dele, assim, ele gostava muito disso. Ele trabalha com aviação, ele é engenheiro. Mas, cara, o remo mesmo com toda a oportunidade que tem de aviação, enfim, é diferente, cara. Trabalhar com esporte, trabalhar com remo é um negócio muito legal. Poder ter pessoas, quando eu era treinador, até pouco tempo atrás, compartilhar experiência, estar ali junto, né? Ter toda aquela ansiedade de competir, te transmite tanta coisa legal, assim, cara. Mesmo na derrota, saber confortar,
no outro dia aí de novo, vamos lá, vamos treinar mais. E tem coisa que só o esporte consegue trazer mesmo. E, Marcelo, aí você teve uma experiência na França, né? Você morou lá, como é que foi? Você foi estudar? Fui em 2005, 2005 eu tinha 20 e poucos anos, teve o diretor técnico da França tinha vindo para o Brasil para fazer uma conferência em Saquarema, ele fez para um bom grupo de treinadores, o Bruno Boucher, e durante a conferência teve um dia que eu fui conversar com ele, falei, pô, eu queria fazer alguma experiência no exterior e tal, e aí ele falou assim, tu tem que ir em janeiro, em janeiro não, tu tem que ir em março para lá, para conseguir a seletiva, e eu te coloco dentro do polo da França para acompanhar. Tu vai ficar junto comigo e tu vai acompanhar todo o período, desde seleção até a preparação para o Campeonato Mundial. E você falava francês ou ele falava português? Como é que é? Não, ali a gente começou em inglês. Eu falava alguma coisa de inglês ali. Ganhava um pouquinho. E ele também, né? Aquele inglês francês, assim. Mas aí ele fez esse convite, cara, obviamente super motivado, né, com essa possibilidade aí. Comecei a estudar francês feito um louco, juntei uma grana para lá em março e, enfim, mergulhei em alguns 4 meses lá. Foi uma experiência que para mim foi muito legal, assim, aquilo ali foi uma coisa meio divisor de águas na minha vida, em termos de tem que buscar conhecimento fora e a gente tem que mudar o sistema em geral do remo. Tinha muitas coisas que, obviamente, já tinha positivo, né, naquela época, e tinha muitas coisas que eu achava que não estavam no caminho certo, na minha opinião, mas, cara, era super jovem, era auxiliar técnico num clube no Sul, um clube que tinha, naquela época, uma excelente equipe. O Piá, que era o treinador, que era meu chefe lá, foi muito incentivador de participar, depois me deu muita abertura também para trazer coisas da Europa. São pessoas que eu tenho contato até hoje. O Bruno é meu amigo pessoal. Às vezes, quando eu vou passar férias lá, eu fui com a minha família, a gente fica na casa dele, fica 1 semana, 2 semanas lá, minhas filhas conhecem e falam direto, troca foto com a família dele. O Bruno está ativo no remo lá? Não, o Bruno, em 2012, a Federação Francesa fez uma grande mudança em todo o quadro técnico dela. Assim como qualquer país, a Federação Francesa também tem internamente rivalidades políticas, né? Não é só o bonito que aparece de resultado, mas, cara, por trás de qualquer federação sempre existe um movimento político e existem também interesses próprios. Então, houve uma mudança muito grande estrutural em 2012. Naquela época, o Bruno ele era o diretor técnico adjunto de toda a equipe, trabalhava junto com o Jean-Raymond Peltier, que também é um amigão, que é um cara que sabe pra caramba, era treinador do 200, que venceu em Sydney. E, enfim, todo esse grupo saiu. Só que na França, como eles são funcionários públicos, os técnicos de remo da seleção são todos funcionários públicos, eles acabam sendo realocados no setor público ativo. Então, o Bruno, que quase todo mundo conhece, ele final de 2012 até agora, ele é responsável pelo esporte na região dele. E ali na região, ele junta várias modalidades, organiza para que essas modalidades tenham que fazer treino junto, ou encaminha para colégios, que são colégios para alunos esportistas. Então, eles têm uma flexibilidade de horário que é muito interessante. Existem alguns colégios aqui no Brasil que já têm um pouquinho desse funcionamento, mas permite que um atleta júnior, por exemplo, consiga fazer 2 sessões de treino e tenha uma flexibilidade de calendário. São coisas muito legais, assim. Acaba funcionando, sendo uma ferramenta para fazer o sistema todo funcionar melhor, né? Lá na França, o modelo é bem diferente, por exemplo, do americano, ou tem alguma similaridade nessa questão do college e das universidades? Totalmente diferente, Pedro. A França é um dos países que mantém o remo mais conservador ainda em termos de modalidade amadora, né? Então, na França ainda tem... A base é muito nos clubes, tem mais de 300 clubes lá. E não existe, por parte de clubes, não existe remuneração para atletas. E de parte de federação também, o que eles chamam é como se fosse uma recompensa ou um reembolso. Reembolso é a melhor palavra.
os teus gastos. Então, quando o atleta entra num nível de seleção sênior, ele pode ir para um polo. Existem 4 grandes polos na França, que eles chamam de Polo França, que é o polo dos sênior. E depois existem polos Esperança, que chamam, que são 16, eu acho, que são polos menores que utilizam como base estrutura de clubes. E esses polos, eles recebem equipamentos de júnior, de categoria de base. Quando um atleta entra num polo França e ele tem que mudar de cidade, e ele já tem um nível internacional, ele acaba recebendo um reembolso para poder pagar alimentação, para pagar acomodação, né? Um apartamento que ele vai alugar, enfim. Mas não tem remo universitário forte e não tem remo estudantil forte também. É bem diferente do que a realidade que a gente tem em Estados Unidos. Canadá tem um pouquinho também. Muito diferente da realidade da Nova Zelândia, que tem um campeonato de colégio muito forte, né? Enfim, é um esporte que tem realmente base em clube, mas em muitos clubes. Então ele tem mais semelhança com o Brasil do que com os Estados Unidos, por exemplo, assim. Em termos de sistema, pela base, sim. Né? Pela base ser clubística, tem mais semelhança. O Brasil, a gente tem uma particularidade que, por um lado, é super positivo, por outro lado, que é a influência da cultura do futebol, né? Dos clubes de futebol, que acaba trazendo um pouquinho de rivalidade excessiva e que pode ser extremamente bem utilizado também, claro, se a gente souber fazer isso. Particularmente, assim, em termos de cultura, é diferente. O remo brasileiro ele tem uma coisa que só aqui tem. Uhum. E Marcelo, aí eu lembro que em 2005 você estava já como treinador da CBR, né? Você era treinador auxiliar ou você estava já de titular? Como é que era essa divisão 2005? Da confederação? Cara, 2005 era a época que tinha Júlio Noronha e Rodney na confederação. Voluntariamente eu trabalhava lá como um auxiliar. E depois que eu passei esse período na França, comecei a ter um pouco mais fui mais vezes chamado para trazer, já que o Bruno, quando ele começou aqui no Brasil, a metodologia francesa, essa metodologia estava sendo usada. E como eu fui estudar fora, acabei sendo mais chamado para poder contribuir mais, né, já que eu tinha um pouquinho mais de experiência nessa metodologia. Então, aí você que foi o cara que promoveu essa mudança dentro da seleção brasileira de método, de treino. A gente incorporou o treino, o Bruno iniciou, mas aí você ficou encarregado de continuar o trabalho do Bruno, né? Acho que, assim, como suporte de teoria, sim. Aquela época tinha vários treinadores, né? Não era o mesmo sistema que foi implantado depois. E, enfim, a gente, como eu tinha ficado bastante tempo, foi bom já do que se utilizava. E pelo período ele prestava uma assessoria ali, claro, conseguia compartilhar isso, explicar, traduzir, enfim. Essa era uma participação minha maior lá. Melhor. E Marcelo estava falando assim, porque eu lembro que a gente seguia uns treinos que era aquelas pirâmides, 4-3-2-1, 3-2-1-1, tiro de 5 minutos, um on, um off, 30-20. A gente fazia muito esses treinos que eu acho que era baseado na FISA ou nos Estados Unidos, né? No US Rowing. E aí teve essa mudança da França, né? Esse intercâmbio com a França que mudou bastante a forma de treinar, treinos mais e privilegiava mais a passagem firme, né? E com uma voga mais baixa, no treino de tiros de 25 minutos. E eu lembro que no começo os atletas ficaram meio assim, né?
de fazer esse treino, mas ele deu resultado, né, Marcelo? Fala um pouquinho para a gente dessa mudança aqui. Antigamente se utilizava muito no Brasil o treinamento italiano, né, de alta performance, e também se utilizava bastante o treino que a FISA preconizava muito na época do Thor Nielsen, que foi diretor técnico da FISA por bastante tempo. Ele é um treino muito agressivo, utilizando esse treino, mas é um treino que o atleta tem que ter uma base muito boa e o atleta tem que ter uma condição aeróbica muito boa. Então, para atletas que não têm essa base, ele acaba sendo um treino que pode levar a overtraining, que pode, a curto prazo, ele te traz um benefício, mas a longo prazo não. E na nossa realidade, no Brasil, que a gente não tem muitos atletas, fazer um treino que seja tão agressivo assim, ele pode ser um pouco perigoso. Nessa época que o Bruno compartilhou a metodologia lá em 2005, era uma mudança muito grande, porque saía do treino com alta voga, né, vários estímulos por semana de alta intensidade, para um treino que preconiza muito a passagem. Um treino que preconiza muito baixa intensidade, baixa voga e muita passagem na água. É um treino diferente, é um treino que funciona, sem dúvida funciona bem, mas claro que cabe a cada treinador também interpretar o treino e conseguir adaptar ele para o seu atleta. Vários treinadores usam uma base dessas no Brasil, não é uma base que é francesa, na verdade a França ela utiliza esse treino como uma derivação do treino alemão, e quando chega lá, quando foi levado para lá em 92, ele foi simplificado, e isso foi trazido para o Brasil. Mas se a gente for estudar a metodologia alemã de treino, ela é muito parecida com isso. Se a gente pegar aí qualquer livro alemão, ele tem as mesmas intensidades, outros nomes só, uma que outra particularidade, adaptação do país. Mas o que importa é que cada treinador saiba utilizar saiba entender qual é a metodologia de treino que ele utiliza, né? Várias metodologias funcionam. Não existe uma verdade absoluta, pode ter certeza sobre treino. O que importa é que eles consigam ver o que está aplicando, saber o que está fazendo, mensurar e ver que como o atleta está respondendo. Eu posso estar errado, mas eu tenho visto assim alguns treinos do US Rowing e parece que eles estão meio que mesclando esses treinos de voga e com uns parecidos com o do francês, de menos voga e mais passagem. Parece que eles estão meio que dando uma mesclada assim, nos ciclos, nos treinos da semana. Às vezes eles incorporam esse treino bem parecido com esse que trouxe da França, né? Uma coisa que é certa, assim, é a periodização, a distribuição das intensidades durante o ano, ela não muda muito se a gente for fazer realmente uma boa análise profunda de todas as metodologias, né? Então, a gente tem basicamente 80%, em média, né, 80% de treino aeróbio, isso em qualquer metodologia, uns 15% anaeróbio lático e uns 5% de treino de força ou anaeróbio lático. Algumas metodologias, alguns sistemas utilizam um pouco mais de treino na água, fazendo alta intensidade. Outra, como a francesa, utiliza muito a musculação, então eles fazem muito volume em baixa intensidade na água e depois fazem aquele que se chama C2, que se fez bastante tempo no Brasil. Então, tudo isso, se a gente realmente calcular aquilo ali em termos de intensidade, ignorar a água ou músculo, é a mesma distribuição, vai chegar a 80% aeróbio, uns 15% anaeróbio lático, uns 5% anaeróbio lático. Fala aí, Pedro, foi? Aí, Marcelão, eu estava falando que você faz parte da FISA, né? Integra o quadro de treinadores da FISA e você... A FISA ela tem algumas comissões, é uma coisa que a gente... que eu já tentei algumas vezes, acho que a gente vai conseguir fazer algum dia e ter comissões no Brasil, é uma coisa que é super importante para o desenvolvimento de todo mundo e para ter mais abertura de ideias, né? Então a FISA tem várias comissões. Essas comissões é a que eu faço parte. Cada comissão tem 8 pessoas dentro, do mundo inteiro. Não são técnicos, são pessoas do remo. Tem comissões de médico, tem comissão
de árbitros, enfim. A comissão que eu faço parte é a comissão de competição. Essa comissão, ela tem por objetivo organizar a conferência de treinadores anual. Ela também discute e elabora os manuais, então lá no site eles são oriundos da comissão, em trabalho da comissão. É uma comissão também que faz a parte de verificação das regatas, para ver se as regatas, quando tem vento, por exemplo, se ela segue tendo igualdade entre as raias. Dessa comissão sempre tem um grupo que vai para isso. E, enfim, discute também estratégias de coisas que devem ser mudadas. A gente tem várias discussões aí. Hoje eu tive uma reunião de manhã, até falou comigo. Hoje, atualmente, a gente tem feito uma reunião por semana. Cara, discute muita coisa. Então, enfim, é uma comissão que serve para analisar tudo que está envolvendo o remo competitivo. Ô Marcelo, e com relação, assim, tem alguma discussão, porque eu ouvi falar que existe a possibilidade de fazer provas de 1.000 metros, provas mais curtas para atrair mais atenção do público, e outra questão do peso leve, a gente está ouvindo dizer que o peso leve vai acabar. Que de informação você tem privilegiada para passar para a gente desses 2 pontos aí? Cara, privilegiada nenhuma para passar. Nem pode uma informação. Mas o que é discutido amplamente, abertamente, é que existem discussões sobre redução de distância de prova. Lugares no Olímpica já reduziu, de ser agora nos Jogos de Tóquio, de deixar de existir depois dos Jogos de Tóquio, essa categoria peso leve. Há uma grande discussão sobre a inclusão do remo costal no lugar como prova olímpica, e o remo costal, ele em longa distância, ele não é tão atrativo para o público, mas existe a modalidade beach sprint, que é muito interessante e que tem um potencial enorme no Brasil. Essa modalidade agora nos Jogos da Juventude de Dakar, ela já vai ser o remo. Então o remo não vai competir em água parada, em raia estável, né? O remo vai competir beach sprint. Ainda não existe, ainda não está formado nem pelo Comitê Olímpico e nem pela FISA o processo de qualificação, isso está sendo discutido. Mesmo que seja a curto prazo, ainda para todo mundo vai ser surpresa quando for divulgado. Então, ainda não sabe como vai classificar os jovens para lá. Mas, e eu já fiz apoia muito o beach sprint. Então, se a gente for fazer uma especulação, não está no martelo que o peso leve saia do programa. Até agora o peso leve está, mas é possível que entre beach sprint ou algum movimento para conseguir fazer isso. O Marcelo, o beach sprint é o remo na praia, né? No litoral. O beach sprint é o remo na praia que junta corrida. Cara, no Brasil é altíssimo potencial de fazer isso. Ele junta corrida na areia, tem um trecho curto de corrida, sempre é feito em disputa de páreo, né? É um com o outro. Depois que o atleta correu na areia, ele sobe no barco, faz uma linha reta, curta, 250 metros, ele vai correr, vai remar reto, e depois vai fazer a volta da bola e vai voltar fazendo um slalom. Sempre um do outro. Isso é muito bacana, e ainda nas dificuldades que a gente tem no remo brasileiro, esse tipo de competição beach sprint, ela utiliza só 4 barcos, por exemplo, individuais, que são utilizados por as equipes. Então as equipes não precisam viajar com o barco. Legal. Permite que muita gente participe, tem baixo custo, né, na organização, e para a gente aqui, especial Brasil, cara, a gente tem várias grandes cidades que ficam na costa com praias lindíssimas. Então, se a gente for ver Florianópolis, a gente vai ver Rio de Janeiro, depois, cara, várias cidades
aí com cidades enormes, coladas no mar. E, cara, é uma modalidade muito interessante. A gente está tentando trazer um evento para cá no ano que vem. E há algumas ideias também de fazer até um circuito que passe por várias cidades, uma coisa um pouco mais itinerante, assim, promocional mesmo, cara. Mas é uma modalidade muito bacana. Eu tenho certeza que vários clubes vão ter uma entrada de praticantes maior. E só por estar na praia já é uma possibilidade também de aumentar patrocínio, visibilidade, enfim, todo mundo precisa muito disso. Os nossos clubes precisam disso, precisam conseguir crescer, para conseguir evoluir, precisam de patrocínio. Então, a gente abrir para essa modalidade pode ser muito interessante aí para o Brasil. Pô, o Brasil tem que abraçar essa modalidade, porque qual país que tem um litoral como o nosso, né, Marcelo? Cara, não tem. E não só isso, né, Pedro, mas essa parte de corrida na areia, ela beneficia muito também as pessoas que são leves. Então, essa alternativa do Beat Sprint, ela é um tanto para isso. Porque se ela entrar no público, ela acaba tendo, sendo espaço para os atletas que são mais leves terem uma chance boa de... E a questão da distância de 2.000 metros, existe alguma discussão de ter, igual na canoagem, que tem provas de 500, de 1.000, existe alguma discussão dentro da FISA de ter algumas provas oficiais, olímpicas, que mude essa distância de 2.000 metros? Não, Pedro, não tem, cara. Existem discussões, como qualquer discussão. Na raia olímpica de Los Angeles, de 2028, há um problema de distância nela. Na raia que está aprovada, ele é muito longe da cidade, né? Da cidade onde vai acontecer, do coração, onde vai acontecer os jogos. E tem uma possibilidade de utilizar uma raia que ficaria muito próxima da Vila Olímpica e das outras modalidades, que é interessante, no caso do remo, de não ficar afastado. Nessa situação, o plano de água que tem lá, ele tem 2.000, mas ele tem um trecho que tem uma ponte que cruza e parece que há alguma dificuldade aí para remover. Então, ali se fala de talvez ser encurtado, mas seria só para os jogos de 2028 mesmo. Não tem nenhuma discussão oficial em relação a diminuir a distância de... Entendi. Legal. E, Marcelo, vamos voltar naquele assunto lá de que o Brasil mudou a metodologia de treino, aí você assumiu o Brasil ficou muitos anos sem nenhum resultado expressivo, né? A gente teve os irmãos Carvalho, que ganharam o Pan-Americano em 87, e aí ficou um vácuo, assim, sem ninguém. Aí apareceu o Ailson. O Ailson, ele foi vice-campeão mundial peso leve sub-23, né? E depois veio Fabiana, em 2011. Depois veio o Uncas, o Lucas, o Magrão, né? O William com o Chave. Depois teve o Emanuel, o Vangelis. Então, o Brasil começou a ter medalhas mundiais, né, a partir do Ailson, que nunca teve antes, né? Com exceção aí do Pan-Americano dos irmãos Carvalho, mas medalhas em mundiais o Brasil ainda não havia conquistado, né? E aí eu acho legal ressaltar isso, que você fez parte dessa transformação do remo brasileiro e botou o Brasil no cenário mundial, né? Acho que como é que é? Hoje o Brasil é mais respeitado lá fora, porque as conversas que a gente tinha de bastidores aqui, que o Brasil era meio que totalmente desacreditado. O Brasil ia para lá, ninguém, né? Igual a Fabiana falou, ninguém nem olhava, ninguém falava. E mudou mesmo isso. Hoje o Brasil tem um olhar diferente, as pessoas comentam. Como é que é essa mudança? Tem sim, cara. Eu discordo só de ti quando tu disse que eu assim, fiz parte ou que fiz essa mudança. Esses resultados, cara,
Fabiana, resultado, Fabiana e Júlio, né, treinador dela, resultado do Lucas, do Uncas, treinados pelo Paulinho, o Ailson, lá, originado do Manassé, depois treinado pelo Xoxô, William e Xavier, lá no 200, quando estava no União, depois Vangelis e Emanuel ali pelo Flamengo, todos eles, cara, é mérito individual de ações, clube e seus treinadores. Esses resultados individuais, eles não são resultados de um sistema. Eles são resultados sem dúvida, grande esforço e muito empenho dessas pessoas, dos atletas, sem dúvida, super talentosos, e dos seus treinadores também super dedicados. Então, o mérito é deles. Não tem mérito algum de dizer que a gente, tal coisa foi tal pessoa que fez, não sei o quê. Nos que eu tive envolvido, de alguma maneira envolvido, nos meninos, né, no Lucas, no Uncas e nos 200 peso leve, a minha foi, cara, conseguir recurso do Comitê Olímpico, mesmo que fosse para provas não olímpicas, e certamente isso demanda planejamento, demanda empenho, e essa foi a minha parte, e fazer com que a gente pudesse ter a oportunidade dos caras que mais andavam em seletivo pudessem ir para lá. Agora, quem tem o mérito total, cara, pode ter certeza. Júlio com a Fabiana, o José Orizabal, quando treinou a Fabiana também, o Ailson pela criação lá com o Manassé, e depois o tempo que ele ficou com o Chico, Paulinho, grande mérito com o Uncas e Lucas, os 200 também. Esses são as pessoas que fazem isso. Não é fruto de um sistema. O papel da confederação hoje é pensar em como fazer um sistema. E fazer o sistema para quê? Para que, em geral, as coisas, que não seja algo só esforço único de um clube, ou de um treinador, ou de um atleta super talentoso. É por isso que a gente tem que subir e a gente tem que criar um sistema. Hoje o projeto que tem da confederação, de barcos longos, né, um barco A4, para ir para frente, é para isso. Não é dizer, a gente não quer ter medalha em esquife. Não, nada a ver. Quem faz esquife, quem faz barco curto, eles encontram o caminho, como esses caras encontraram. E de uma maneira, cara, incrível. Realmente incrível. É de tirar o chapéu em todas as dificuldades que existem no país, os clubes e os técnicos serem tão comprometidos em fazer esse tipo de resultado. E eles colocam, sem dúvida, o Brasil numa visão excelente lá fora. Mas é a visão de qualquer país grande em que os atletas individualmente têm sucesso. Não é a visão de um sistema. O nosso sistema precisa melhorar. O nosso sistema ele precisa crescer num propósito só. Então, esse projeto que a gente tem, que ontem foi lançado lá no site, quem quiser ler, é um documento grande, mas tem todos os detalhes. Qualquer pessoa que entrar lá vai ter toda a descrição de como funciona esse projeto. Hoje, inclusive, a gente passou a tarde fazendo várias reuniões sobre isso, com o presidente da federação, técnicos diversos, para explicar como é que funciona esse projeto de 4. Em geral, a base desse projeto aí é para remar barcos longos, para que incentive cada vez a entrada de mais gente dentro do projeto. Claro que, cara, a gente tem... ninguém aqui desconhece o remo, acho que a maioria das pessoas que está assistindo aí conhece o remo e sabe que o remo brasileiro ele tem vaidades, que tem disputas políticas, que tem um monte de coisa envolvida, mas a gente precisa de alguma coisa que inclua remadores dentro de barcos longos e faz com que consiga ter muita gente, consiga também ampliar para todas as regiões, que é o ponto mais importante hoje. Hoje a gente tem um remo muito concentrado, né, em poucos polos, que tem uma disputa maior estadual, ou que tem mais investimento, enfim. E a gente precisa criar uma maneira de ter mais acesso a clubes menores e clubes que não estão dentro desses grandes centros. Esse é o ponto desse projeto aí. E ontem a gente lançou o documento, quem entra lá no site da Confederação tiver calma de ler esse documento, vai conseguir ter um documento inteiro lá, detalhado, e a ideia é que a gente crie polos regionais, e nesses polos regionais a gente vai fazer o treinamento de atletas de uma equipe daquela região ali, com o líder técnico daquela região. Esses campos de treino vão funcionar mensalmente,
E desses campos de treino regionais, os atletas são selecionados pelos técnicos da região para participar de um campo nacional, para a categoria Júnior e Sub-23. Isso vai fazer com que a gente consiga cada vez ter mais gente envolvida não só atletas, mas... E a confederação hoje, ela vai distribuir barcos nisso. Então, existe uma flotilha grande na confederação, uma distribuição, né, de esquife e 200, e agora, nesses polos, vai se direcionar alguns barcos a 4 e barco a 8, para que esses atletas consigam também treinar e participar de barcos longos, né? Ô Marcelo, teve o Jovens Talentos, que é uma criação sua, né? Que teve o último que teve lá em Porto Alegre foi em dezembro, e eu fui lá, e foi a primeira vez que acho que você, não sei se você já tinha apresentado o projeto do 4, mas você apresentou lá para os técnicos. E eu me identifiquei muito, achei muito legal, porque, coincidentemente, aqui em Brasília, a gente vem no crossrowing, a nossa metodologia é preconizar os barcos longos. Toda a base da nossa escola, ela é feita no 8, e aí a gente vai tirando algumas peças, né, que vão se destacando, e aí a gente vai dando um treinamento mais personalizado em barcos menores. Mas justamente a gente percebeu que o barco longo, ele tem esse poder de formar time, amizade, união, e aí acaba que todo mundo quer entrar, então atrai mais as pessoas do que você simplesmente jogar um esquife para um lado, dois sem pouso, fica um monte de barco na água, você não consegue treinar nenhum barco, porque não tem técnico prestando de barco, aí você sai numa voadeira, é muito complicado você olhar todos e dar instrução para todos. Só que no 8 não, no 8 o timoneiro ele já faz um trabalho de treinador ali, né? Ele já está sentindo muita coisa do barco, então eu me identifiquei com esse projeto do 4, porque coincidentemente em Brasília a gente está meio sintonizado nisso aí. Mas fala também um pouco dos jovens talentos, porque para mim foi meio chocante, porque um mês antes dos barcos dos jovens talentos, lá em Porto Alegre, em dezembro, teve o Troféu Brasil de Barcos Longos, né? E, se eu não me engano, o Jovens Talentos, que era categoria Júnior B, Júnior A e Juvenil, teve o dobro de inscrições do que o Barcos Longos, que o Barcos Longos pegava Júnior, Sub-23, Sênior, todas as categorias, e o de Jovens Talentos, que era só da molecada, conseguiu ter o dobro de inscrições do que o Sênior. Então, eu confesso que no Sênior, eu saí de lá assim, meio, o remo tá estranho, porque deu pouca gente nesse Sênior de barcos longos. Mas aí, logo, alguns dias depois, acho que não chegou nem um mês, eu tive esse choque. Caramba, aquela molecada, 250, se eu não me engano, atletas participando. E foi até uma loucura de barco, de empréstimo de barco, de aluguel, porque acho que ninguém esperava tanta inscrição. E no final do Jovens Talentos, teve uma coisa muito bacana, que tinha tanto moleque, que aí a Magali teve a ideia de fazer o 8, misturando os atletas dos clubes e tudo, né? E teve 2 provas de 8 com 6 barcos, a raia cheia. E, cara, como a molecada se divertiu nesse 8, juntando de todos os clubes e tal, como foi bacana e que qualidade de 8 tivemos. 6 8 e os 8 remando bonito, assim, impressionante. Os moleques nunca remaram juntos, nunca sentou num barco junto e encaixou ali no 8, e realmente tinham barcos muito bem remados, né? Fala um pouco pra gente disso aí, do projeto dos Jovens Talentos, dessa expectativa, se você esperava esse tanto de jovem. O União, já há muito tempo atrás, o União tinha um campeonato bem legal, que era o Novos Talentos, e que era um campeonato de esquife só, masculino. Depois ele ampliou um pouquinho para feminino e acabou em 90 e poucos, porque os clubes não levavam
os atletas para lá. E em 2015, 16, eu acho, um pouquinho mais, o CBC lançou um edital para competições. E a gente lá no União entendeu que aquilo ali era uma oportunidade muito legal para fazer a base funcionar, para fazer a base que falta tanta competição para a base, ter uma regata exclusiva para ela, onde tivesse muita gente participando. Então, cara, um campeonato que o União entendeu a importância, né? E quando eu comecei a discutir com a diretoria do clube e também com a parte administrativa do clube, sensibilizei muito eles de que era necessário que o clube investisse naquilo. Então, o clube gasta para fazer a competição, o clube investe para manter a raia, enfim. E os clubes que são associados do CBC, como qualquer competição, qualquer CBI, tem o benefício de ter passagem e ter hospedagem para ir para lá, num campeonato de, acho que, numa quantidade de 5 atletas. Claro que o campeonato, nesse formato de jovens, ele é muito bacana. E ele tem um ambiente muito legal. O clube, por ser numa ilha, acaba fazendo com que todo mundo fica ali junto. Um ambiente mais leve também. Tu foi lá, tu deve ter experimentado. É muito legal. Então, ao participar, ao ter criado esse evento aí, cara, foi muito bom assim no primeiro ano em que a gente utilizou não só a estrutura do clube, mas pôde fazer com que vários clubes viajassem para lá. A gente ainda fez um movimento muito legal interno de voluntários. Então, os remadores master do clube se engajaram muito. Foi uma coisa muito na arbitragem, como Marshall, né, para direcionar os atletas, entregando placa, enfim. Cara, coisas que a gente tem que fazer como o esporte deve ser. O esporte ele tem que ser algo que seja inclusivo, ele tem que ser algo e que envolva muita gente. Não é só esse negócio de ganhar campeonato, não sei o quê. Isso é só uma parte do negócio. O esporte ele é muito mais do que isso daí. E os Jovens Talentos, ele dá. A gente ainda acabou que não conseguiu fazer ainda uma competição completa, né? Porque teve um ano que não teve a segunda etapa. Esse ano agora que a gente já conseguiu fazer ele completíssimo, deu essa grande pandemia e daí a gente não conseguiu fazer a primeira etapa. Eu espero que a gente consiga fazer a de novembro. Mas a ideia justamente dessa competição é que os jovens possam participar de provas numa especialidade em abril e depois façam outra especialidade em novembro, trocando e fazendo com que todo mundo possa participar. O que é muito bacana também desse evento é Como que assim? foi o primeiro campeonato. Como assim especialidade, Marcelo? Você fala de parlamento dupla, parlamento simples? Ou... Dupla e simples. Se pegar o programa completo, foi um quebra-cabeça montar aquilo ali, mas se pegar o programa completo, a gente vai ver que para todas as categorias tem possibilidade de provas de parlamento dupla numa etapa e na outra etapa é parlamento simples. E se inverte na outra categoria. Esquife, na outra etapa vai ter 200 e 400, por exemplo. Legal. E uma coisa que é muito legal nesse campeonato é que foi o primeiro campeonato do Brasil que a gente conseguiu ter distribuição igual de provas masculino e feminino. Foi um desafio grande, cara. Se a gente for olhar a maioria dos campeonatos no Brasil, isso é gravíssimo e ainda segue errado. A gente vê campeonatos importantes em que tem 60%, 70% das bancadas disponíveis para masculino e 30% feminino. Então é claro que isso força ainda um desenvolvimento maior do masculino e uma baixa prioridade no feminino. Então, o Jovens Talentos, como foi uma competição que eu pude começar do zero, esse começar do zero foi, vamos começar ele legal, vamos começar ele equilibrado. E foi super bom. Então, e tem muita participação de meninas jovens lá, que sem dúvida depois vão se tornar grandes atletas no Brasil. Esse tipo de iniciativa é legal. Infelizmente, tem pouca iniciativa desse sentido, né, cara? A galera vai lá, quer ir no campeonato, quer criticar o campeonato. Agora, o pessoal arregaçar as mangas e criar um campeonato ou convencer um clube de que ele tem que investir para fazer um... O cara tá lá
reclama, pô, não sei quem é privilegiado. Beleza. Mas quem é que está realmente fazendo aquilo ali funcionar? Não está saindo no som do... Voltou. Eu estou te ouvindo. Tá, voltou o seu também. Eu não sei se você me ouviu antes, eu estava falando lá no Jovens Talentos, a gente teve um problema da logística de... Os barcos, né? Tá me ouvindo, Marcelão? Eu estou te escutando, cara, em relação aos barcos, falando. Teve esse probleminha e houve muita reclamação, mas realmente essa reclamação ela acaba contaminando o ambiente, mas eu achei legal que na reunião entre os treinadores você conseguiu reverter isso. Você falou, pô, galera, em vez de ficar reclamando, vamos se unir para ajudar, né? E realmente, a gente estava todo mundo ali pecando em ficar reclamando, em vez de tentar dar uma solução. Esse problema dos barcos não é muito difícil de resolver, né, Marcelo? Não é. Na verdade, até quando tu fala um probleminha, a gente está amenizando. Foi um problemão, né, cara? Grave de barcos. São áreas diferentes, né? Na confederação. Eu não participo dessa parte dos barcos, vão ser alugados, enfim. Quem se ocupa é outra área. Eu nem sabia do problema até eu estar lá. Mas uma coisa, cara, é um problema grave. A gente mora num país que é gigantesco. E esse país que é gigantesco nos obriga a fazer deslocamentos em que a maioria dos clubes sequer reboque tem. Né? Os clubes grandes nem tem reboque de remo. Então, a gente já entra num problema aí. E, claro que todo mundo dependendo e viajando com um monte de atleta, e a procura para a competição foi enorme, foi acima da capacidade de barcos da confederação. Se todo mundo tivesse levado seus barcos, não tem problema. Então, agora, claro, todo mundo quer participar, quer fazer. Eu quero usufruir do máximo. Beleza, mas por que vocês não montaram aí um reboque e não levaram os seus próprios barcos? Em 2019, eu acho que... Bom, em 2019 agora tu tá... teve um clube grande que o cara, super esforçado, dirigiu 1.800 quilômetros carregando os barcos do clube dele. E isso fez com que não só não sobrecarregasse a estrutura da confederação, mas também com que a equipe que ele era responsável aos barcos. Então, depende muito de cada um fazer o seu, né, cara? Assim como é a regata aí. A gente, cara, vamos lá, dos barcos, mas cara, na verdade a origem do problema tá não em a confederação não ter barcos para disponibilizar. A origem do problema está em agir muito barco no país. Então, a partir do momento que a gente começa a organizar competições e começa a ter possibilidades dos clubes virem utilizando, por exemplo, benefício do CBC para ir com a gente começa a perceber que falta equipamento. Então, é claro que também, a gente lá pagando 70%, pagando 80% de exportação para trazer os barcos para o Brasil, é um negócio que é muito caro. A gente fábricas que têm uma grande demanda ou que consigam produzir a baixo custo também, isso limita muito. Se todos os clubes tivessem barco suficiente na competição, o seu não ia ter problema. Né? Com certeza. Então, hoje, Pedro, é totalmente impossível porque ela não existe. Né? Não existe. A lei já não está em vigor. Então, o ideal, cara, a minha visão, é que a gente conseguisse, sim, fomentar a indústria nacional. Isso é muito importante. Trazer barco que viaje, que viaje aí, atravesse o oceano, enfim. A gente conseguir, de alguma forma, apoiar fabricantes que já existem ou ter boas iniciativas de novos fabricantes. Sem dúvida, tem gente competente capaz de fazer isso. Mas o que falta para eles conseguirem fazer os barcos com uma qualidade boa e num custo barato? Porque a gente vê que hoje um Lianjin
em termos de custo, ele é praticamente imbatível, né? O Vicente não consegue fazer um barco bem mais barato que o Lianjin. A diferença de preço é tão pequena que não vale a pena comprar Vicente. A gente bota na balança, não, é melhor, sai mais em conta o custo-benefício Lianjin. Qual que é a carência, por exemplo, que o Vicente tem? Por que ele não pode fazer mais barato? Acho que o grande problema é a quantidade de compradores. Se a gente tiver um mercado que é aquecido, que tiver muita gente comprando, vai ter uma produção em maior série, ele vai conseguir comprar a maior quantidade de matéria-prima, vai baratear também o custo dele de produção, e ele vai conseguir ter uma produção em série maior. Enquanto fica nessa venda, né, ocasional, claro que os fabricantes têm que cobrir os custos deles, né? Então, se a gente conseguir ter uma melhora no geral, em todos os clubes, mais compradores, ou talvez mais o remo na América do Sul mais quente também, em termos de mercado, a gente vai conseguir ter uma melhor condição para quem vai fabricar barco. E a gente vai conseguir fazer com que a indústria nacional seja melhor. Cara, então, mesmo na Europa, onde estão grandes fabricantes aí, a China também entra, porque a China tem um baixíssimo preço. Mas no Brasil, até, e aí eu sei lá pelo União, em que a gente fabricava barco, e eles seguem fabricando barco, lá tem altíssimo custo. Tu deve conhecer barco que o Thales faz. O cara faz barcos de especialidade. Muito, muito bom. sim. O Macarrão, o Anderson Rossetti ajudou o Thales a fazer um bom tempo, né? Os barcos também. E tem um know-how enorme. Faz muito bem aquilo lá. Mas para importar o carbono, para importar o setor ali, agora me fugiu o nome, o Honeycomb, tudo isso tu paga imposto muito alto. Então, tu vai ter um custo já só na importação da matéria-prima. E não vai ir abaixo o custo aqui. Se tu comprar uma matéria-prima mais barata, se fizer o barco de fibra de vidro, ele tem outro peso, ele tem outra dureza, enfim, ele baixa a qualidade. Então, o custo de produção é alto. Quando a gente calculava isso lá no União, para a gente fazer um barco de carbono lá, sem contar a mão de obra, ele estava já mais caro do que importar um barco chinês. Então, é um problema sério. Se a gente consegue ter boas estratégias, se a gente consegue ter um mercado bom, consegue ter vários compradores, cara, a melhor alternativa é ter fabricantes nacionais. Isso é certo. Cara, pois é, mas eu acho que se a gente consegue ter estratégias que facilitem, né, os fabricantes nacionais e talvez até mesmo assim, se tiver um grande projeto que se consiga aprovar de um projeto de distribuição de barcos a nível nacional, mas que utilize fabricante, utilize um fabricante nacional, que cria um fabricante nacional para suprir aquele grande projeto, a gente daria um grande passo para o remo brasileiro. E lá, a América Latina em geral poderia ter alguma coisa assim. Mas enquanto a gente depende de barcos, casos na Europa, ainda mais agora com essa loucura aí de dólar e euro, e pagando impostos altíssimos de importação. Cara, combinado, Pedrão. E, cara, obrigado pelo convite aí. É super bom a gente falar, sei lá, compartilhar coisas legais aí, compartilhar ideias. Obviamente, não tem a receita mágica, ninguém tem, mas é importante todo mundo arregaçar as mangas e fazer alguma coisa pelo remo, né? Pô, Marcelo, é uma honra, cara, conversar com você. E é importante você falar, porque, como você disse, tem muitos conflitos, federações políticas e tal, então é legal você expor, que às vezes a gente fica criticando, mas a gente nem ouviu os dois lados. A gente tem que ouvir os dois lados para tentar ponderar, né? Se a gente ficar ouvindo só um lado, não dá para saber, né? Sem dúvida, cara. E às vezes também existem meias verdades aí que ficam sendo ditas. Enfim, cara, acho que todo mundo quer ver o esporte melhor,
Duvido que alguém não queira o bem do remo, ou não queira que os atletas tenham medalhas, tenham conquistas, técnicos a mesma coisa. E acho que as pessoas só precisam acreditar no mesmo propósito. Cara, ou deixar cada um fazer com a sua autonomia, que também é super importante, né? Enfim, a galera tem que botar a mão e assumir. Cara, se todo